Bom dia, pessoal. Primeiramente, feliz Dia dos Pais aí, aos pais aqui presentes. A gente tem um bom número de pais aqui presentes, né? Talvez nós sejamos uma das poucas comunidades onde até o padre é pai aqui dentro. A gente tem aqui um padre que é pai também. Um padre casado, um padre que é pai. Isso é um privilégio pra gente. O Fabiano já fez aí um resumo sobre a série que nós estamos trabalhando, e ele pediu para que eu falasse um pouquinho de um texto bem conhecido para aqueles que conhecem as Escrituras, que é o texto do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Abre comigo aí, por favor, como o Fabiano já fez um resumo do que nós falamos, Lucas capítulo 10, versículo 25, para a gente meditar um pouquinho e ver o que a palavra de Deus tem aí para nós nesses próximos versos. Antes, deixa eu falar um pouquinho para vocês do contexto. A parábola, na verdade, ele é uma espécie de exemplo que Jesus dá de algo em que ele está querendo ensinar. Então Jesus ensina alguma coisa e depois Jesus fala assim: deixa eu te dar um exemplo prático. O que é uma parábola? Então a parábola é isso. E aonde que corre esse exemplo prático de Jesus? Ele vai ocorrer nessa estrada aqui, ó. Tá vendo? Essa foto é de 1960. É aqui que ocorre essa parábola do bom samaritano. É interessante que é uma estrada, né? Ali próximo ao deserto da Judéia, no deserto da Judéia. E olha só, gente, lá em cima eu tenho Jerusalém. Então essa estrada é o caminho de Jerusalém lá em cima, ok? Que dá 640 metros acima do nível do mar. É bem alto. Logo aqui embaixo eu tenho Jericó. Então essa estrada liga Jerusalém com Jericó, 7 metros abaixo do nível do mar. Você tem ideia do que é isso? Uma está 640 metros acima, a outra 7 metros abaixo do mar. E essa estrada, ela tem mais ou menos 27 quilômetros de estrada. Hoje nós temos outros caminhos que ligam essas duas localidades, mas naquela época era essa estrada caminho de Jericó, e ela era uma estrada altamente violenta, até mesmo conhecida como a estrada de sangue. Muita gente morria ali, muita gente era assaltada ali, muita gente sofria quando fazia todo esse percurso. Logo, vamos lá então para a nossa leitura. Diz assim, Lucas 10, 25, antes de Jesus contar essa parábola, nós precisamos entender por que Jesus conta essa parábola. Olha só o que diz o texto, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, mas eu estou aqui também colocando aqui. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Gente, algumas rápidas aplicações dessa primeira parte. Olha só, essa atitude do perito da lei de levantar-se, ok, perante a Jesus, ele está querendo dizer que Jesus é do mesmo nível que ele. Ele está fazendo um elogio para Jesus. Peritos na lei só se levantavam diante do outro quando ele considerava o outro da mesma estatura. Mas olha só que atitude hipócrita que a religião causa na pessoa. Ele levanta para dizer que Jesus é da mesma estatura de conhecimento e outras coisas que Jesus, só que no fundo, o que ele quer fazer? Ele quer colocar Jesus à prova. Ele é um cara que honra Jesus com a sua atitude,
mas no fundo, ele quer colocar Jesus à prova. Sabe o que eu acho interessante? Ele é um perito da lei, ele é alguém que conhece as Escrituras. Ele é aquele cara que estuda o Antigo Testamento para saber quando Jesus vai voltar. Quando é que Jesus vai voltar? Peraí que eu vou ver lá no Antigo Testamento. Ele é um cara que conhece. Eu posso dizer que ele é um teólogo da época. Um teólogo da época. O interessante é que esse teólogo da época, que estuda sobre a vida de Jesus e os ensinamentos da Bíblia, ele tem diante dele o próprio Salvador. É como se alguém dissesse assim: ô perito na lei, vê aí nas Escrituras quando é que o Salvador vai chegar. E mal percebe ele, o Salvador está diante dele. Ele está frente a frente com o Salvador, e esse teólogo não consegue enxergar que ele está diante de Jesus. Olha o perigo da religião, gente. A religião, ela nos cega, ela faz com que a gente não consiga enxergar e ter sensibilidade das coisas que Deus coloca diante de nós. É só as 12 regrinhas para um casamento feliz, as 12 regrinhas para a vida com Deus, e assim por diante. Esse teólogo está diante do Salvador, e ele não consegue perceber isso. Então, ele faz uma pergunta para Jesus, querendo colocar Jesus à prova. Ele pergunta para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A vida passa rápido, ela é passageira, ela voa. De ontem minha filha fez 3 anos, parece que ela nasceu assim esses dias. E ele faz essa pergunta para o mestre da lei. E, gente, os grandes mestres, eles têm essa qualidade. Eles não respondem uma pergunta, eles respondem uma pergunta com uma outra pergunta. E Jesus faz isso o tempo todo. Reparem para você ver, Jesus não responde, Jesus pergunta para ele: como você lê o que está escrito na lei? Então ele vai e diz para Jesus. Ele pega ali uma passagem de Deuteronômio 6,5, Levítico 19,18, ele diz: olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Só tem um porémzinho, gente, essa parte final, faça isso e viverá, no original diz que é uma ação contínua. Olha que bonito, é contínuo. É como se o Igor, por exemplo, o Ivandro, como se nós disséssemos assim: hoje eu amo a Deus, daqui meia hora não amo tanto. Hoje eu amo a minha esposa, mas daqui meia hora eu vou ter uma ação que não demonstra tanto amor por ela. Eu quebrei esse mandamento. Eles tinham esse costume de pegar, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia e resumir esses 5 primeiros livros da Bíblia. Eu estou vendo isso com a Dani e com o Cauê, em 2 mandamentos só. E são esses 2 mandamentos. O que Jesus está dizendo: olha, se vocês cumprirem esses 2 mandamentos, vocês então cumpriram toda a Escritura. É simples assim. Se vocês cumprirem esses 2 mandamentos, vocês cumpriram então toda a Escritura. A grande questão é: quem consegue cumprir esses 2 mandamentos na sua intensidade, sem quebrar ele um só minuto? Se você é um cara que paga suas contas, se você é um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, mas se você tem 1% no seu coração de imoralidade, de pornografia, de qualquer um daqueles famosos 7 pecados capitais, você acabou de quebrar essa lei. E o interessante é que Jesus, ele dá um teste para esse homem, para esse perito na lei. E na mente desse homem, sabe o que ele fala? O primeiro teste eu passei. Olha que legal. O primeiro teste está legal, eu passei. Eu tenho certeza que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas e o segundo teste? Então, gente, de uma forma bem conturbado,
Olha só o que a Bíblia diz. Esse homem vai fazer uma segunda pergunta para Jesus. Deu para entender? Então nós temos um discurso, uma parábola no meio e um segundo discurso. É essa a estrutura do nosso texto. Olha só, mas ele querendo justificar-se, esse é o grande problema da religião, a gente a todo momento quer se justificar, a gente não assume nada, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Se o meu próximo for o meu irmão, a minha esposa, se o meu próximo for um parente, meu próximo, a joia. Agora, se o meu próximo for diferente de mim, se o meu próximo for um bêbado, um homossexual, um petista, alguém do PMDB, aí Jesus, aí a coisa complica. Mas o grande equívoco, Fabiana até citou esse texto, é que no livro de 1 João diz o seguinte: se eu disser que eu amo a Deus, que eu não vejo, e eu não amo meu próximo, eu não amo a Deus coisa nenhuma. Mas olha só, então Jesus, para exemplificar, para dar um exemplo, Jesus vai então contar uma historinha para ele. Jesus fala: peraí, eu vou te explicar quem é o seu próximo. Lembre-se que Jesus não respondia, Jesus contava história. E ele diz assim: em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém, aquele caminho que nós vimos na foto, para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, ok? Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou por outro lado. O que é que a Bíblia está contando, gente? Olha só o que Jesus conta, que então naquela estrada ia descendo um homem, esse homem foi assaltado, foi ferido, ficou praticamente nu, caído naquela estrada, e pela mesma estrada vinha descendo um sacerdote. Possivelmente ele estava voltando do culto de adoração a Israel, templo. E ele ia descendo por aquele caminho, quando ele viu aquele homem caído, ele falou: ih, tô fora, cara. Por isso que muitas pessoas usam a expressão bom samaritano, porque o bom samaritano é aquele que socorre, inclusive virou até nome de hospitais. Em Campinas eu trabalhei no hospital por um tempinho chamado Bom Samaritano. Então aquele sacerdote desce e olha só, ele se desvia daquele homem caído. Claro que talvez ele tinha os seus motivos, né? Dizem que um sacerdote não podia tocar em um defunto porque ele ficava impuro naquela época. Da mesma forma desce um levita, que era um outro cara também que trabalhava no templo, era responsável pelos atos religiosos, e quando ele vê aquele homem caído, ele também se desvia daquele homem. O que Jesus está fazendo aqui é uma denúncia. Jesus está falando: gente, cuidado com esse tipo de religião que só segue ritos e não tem amor nenhum. Às vezes eu e você, nós nos deparamos e encontramos com pessoas que elas estão arruinadas na vida, elas estão caídas pelo caminho, seja psicológico, seja até mesmo financeiro, seja problemas de enfermidade. E sabe o que nós fazemos? Vista grossa. A gente age assim como o sacerdote e o levita. Essa semana, quinta-feira, eu estava ali no Jardim Imperial, na casa de um jovem, e ele faz 3 anos que está lutando contra a cocaína. E faz até alguns anos que ele parou de usar cocaína. E eu achei interessante porque esse jovem cresceu na igreja. Ele é de um ambiente da igreja. Pelo menos, acho que 40% ou 30% das pessoas que estão aqui dentro hoje conhecem esse jovem. E em um dos relatos que eu estava com esse jovem, ele me disse assim, quinta-feira: você sabe que meu pai é de igreja, você sabe que eu também sou de igreja, já fui de igreja, e me assustava muito, porque a única coisa que as pessoas faziam, as pessoas da igreja, vir em casa e falar assim para mim: vai na igreja,
vai na igreja que hoje vai ter um pregador bom lá, vai na igreja, a gente só vai caminhar com você se você for na igreja, vai na igreja que vai ter um pregador bom. Ou se não, vinha outra semana e falava, viu, rapaz, esse domingo vai ter um louvor lá, vai ter um pessoal do louvor lá, e você precisa ir na igreja. E ele me disse assim, eu nunca fui em nenhum desses convites. Sabe o que eu queria? Sabe o que eu precisava? De um abraço. Eu queria que alguém me abraçasse. Eu queria que alguém dissesse para mim que acreditava que Deus poderia mudar a minha história e orasse comigo. Só isso. Mas as pessoas eram tão insensíveis contra a minha dor, que a única coisa que elas conseguiam enxergar era o sistema religioso e tudo o que a igreja poderia oferecer. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu estava no WhatsApp conversando com o meu primo. Eu trabalho com essa parte de assessoria de plano de saúde, leis, e o meu primo, lá de Caetetuba, ele foi diagnosticado com câncer violento na coluna, e já tem bastante nódulos. E o que acontece? Simplesmente o plano de saúde negou e disse que não vai fazer a biópsia dele, porque não é uma internação de urgência, mas é eletiva. E por ser eletiva, o plano de saúde tem 21 dias para internar. Aí o médico fez um laudo, escreveu urgência, dizendo que estava até desconfiado de uma metástase. E simplesmente, gente, enquanto eu fazia essa mensagem, eu vi aquele jovem chorando no telefone, e o plano de saúde dizendo que não ia liberar. Eu entrei em contato com a Agência Nacional de Saúde, que controla todas as coisas, e o máximo que nós conseguimos foi 10 dias para a resposta da Agência Nacional de Saúde se precisa liberar. Eu não entendia por que Deus estava fazendo isso enquanto eu preparava essa mensagem. Mas eu confesso para vocês que tem coisas em que a gente fica de mão atada, que a gente não pode ajudar, que a gente infelizmente depende de um sistema caído, corrupto, controlado por uma política também corrupta, que nos engole a todo momento. Então, o que Jesus faz? Jesus está denunciando esse tipo de religião em que nós mantemos. Eu não sei se vocês sabem, mas Deus está muito mais interessado em que eu e você, que nós possamos perdoar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, do que aquilo que a gente pode contribuir no culto público, do que a nossa presença de ficar levantando as mãos e adorando no culto público. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, quando o ato dentro do culto de levantar as mãos, de adorar, de dançar na igreja, de sapatear na igreja, vocês são bons e vocês são ótimos. Mas quando o assunto é amar o perdido, amar o excluído, fazer aquilo para o que Jesus veio, vocês são péssimos e fazem vista grossa. E gente, é interessante, porque nos exemplos de Jesus, você vai ver que isso é nítido, ele sempre usa 3 casos. Ele pega o primeiro, o segundo e ele encerra com o terceiro. E eu acho interessante que aqui havia uma certa guerra fria, uma guerra santa lá em Israel, entre 3 classes de membros. Olha só, sacerdotes, levitas e mestres da lei. Esses 3 caras queriam ser vistos muito bem por todo o pessoal lá presente. Então Jesus cita um sacerdote, Jesus cita um levita, falta um. Eu tenho certeza que o mestre da lei falou assim: já sei, o terceiro bom exemplo é o mestre da lei, porque nós somos bons. Olha só, ele citou então um levita, um sacerdote, e o terceiro exemplo é o mestre da lei. Sabe o que o texto diz, gente? Para nós partirmos para o nosso encerramento, que Jesus baixa um livro. Jesus pega o inimigo número 1 dos judeus. Você consegue imaginar hoje lá na faixa de Gaza, onde tem aquela briguinha eterna
entre muçulmanos e israelitas. É como se Jesus chegasse lá hoje para os israelitas e contassem para eles assim: olha, veio o sacerdote de vocês, e o sacerdote desviou. Agora veio uma autoridade de vocês, e a autoridade desviou. E o terceiro exemplo, Jesus falasse: olha, mas um palestino, um muçulmano. É mais ou menos o que vai acontecer aqui, gente. Olha só o que nosso texto diz. Mas um samaritano, estando de viagem, preste atenção que esse samaritano não é dali, ele veio de longe, não é região dele. Chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Olha só, gente, alguém que vem distante. O que Jesus está ensinando nesse final? Que a ideia de amar o próximo como a ti mesmo, faça para o seu próximo aquilo que você gostaria que fizessem por você, se fosse você caído naquela estrada. O que você gostaria que fizessem por você? Faça então para o seu próximo. E sabe o que eu acho bonito? Olha só que ele cuida desse homem, derramando nele vinho e óleo. Vinho e óleo, 2 substâncias que eram usadas para cultuar a Deus no Antigo Testamento. Sabe o que alguns estudiosos acreditam? Que esse samaritano, os judeus adoravam a Deus em Jerusalém, os samaritanos no Monte Gerizim. Tem aquela velha discussão da mulher samaritana. O que eles acreditavam? Que este samaritano também estava indo para o outro lado, já que a Bíblia diz que ele não estava descendo, para o seu ritual de adoração, diferente dos 2 religiosos. Olha só, ele tira o vinho e o óleo, aquilo que ele tinha de melhor, aquilo que ele ia oferecer a Deus, a sua entidade, e ele derrama e cuida desse homem. Independente se ele está preocupado, eu não posso tocar no defunto, eu não posso tocar, não, ele cuida desse homem, ele investe na vida desse homem. Olha que tremendo, gente. O que ele acontece? A meta dele é pegar esse alguém que está detonado no caminho, alguém que está fora do processo da vida, e ele se esforça para colocar esse homem na estrada e levantar esse homem e falar para ele: vai, o que depender de mim, eu vou te ajudar. E deixa eu partir aqui para o nosso último slide, gente, que é a segunda parte do discurso. Então Jesus olha para o mestre da lei e diz assim para ele: qual desses 3 você acha que foi próximo do que caiu na mão dos assaltantes? Um levita, um sacerdote ou um samaritano, que para eles era considerado combustível para o inferno? Interessante que ele nem responde que é o samaritano, ele simplesmente responde assim: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Um exercício rapidinho, gente, para nós encerrarmos. Quem é o samaritano nessa história? Algumas dicas. Usar o método de Jesus. Não responder. É alguém que estava distante, alguém que não pertence a esse mundo. Lembra que eu falei que o amor, ele é uma ação contínua, que não pode haver falha. Hoje eu amo, daqui meia hora eu não amo, daqui 5 minutos eu amo, não. É alguém que amava a Deus sobre todas as coisas, um versículo muito mal interpretado, e o próximo como a si mesmo, ao ponto de morrer na cruz pelo seu próximo.
Fácil, né, descobrir quem é o samaritano nessa história. Ele é alguém capaz de curar as nossas feridas. Ele é alguém de olhar para a minha vida e para a sua vida e de nos carregar e de mostrar para a gente o quanto Deus é bom. Mas esse samaritano diz: olha, eu vou pagar todas as dívidas. Esse homem é alguém que pagou todas as nossas dívidas. Lembra que o samaritano prometeu voltar? Esse samaritano, ele promete voltar. Quem é o samaritano na história? Sabe o que esse texto nos ensina, gente? E aqui a gente encerra na nossa conclusão. Olha assim: qualquer tentativa de autojustificação perante Deus é fracassada. Sabe por quê? Porque o padrão de amor que Deus exige de nós é altamente grande. Não dá. Não pode haver uma só falha. Ah, mas eu sou um bom marido, eu pago as minhas contas, eu pago os meus impostos, eu sou o cara. Se eu não entrar no céu, ninguém entra porque eu sou bom. Você já foi em velório? Como é interessante. No velório todo mundo é bom. O cara que está no caixão. Você nunca vai chegar no velório e vai falar assim: rapaz, o cara não valia nada, o cara lixo. No velório todo mundo é bom. Você escuta ao redor é o quê? Ah, era um bom homem, hein? Rapaz, que carinha bom, hein? Olha ela, rapaz, tem até cara de santa tudo no caixão. Era gente boa mesmo. O padrão de amor de Deus é alto demais. Ou você ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, sem uma qualquer queda de falha, ou então você troca de lugar com Jesus. Você fala: Jesus, eu vou confiar no que o Senhor fez naquela cruz, porque eu não posso cumprir esse padrão, mas o Senhor pode. Eu queria que você saísse daqui nessa manhã achando que você está altamente longe do padrão do bom samaritano. E você precisa de trocar de lugar. Sabe com quem? Com aquele que está caído e estendido e machucado na estrada, na parábola do bom samaritano. Aquele que está ali sem roupa, sem força, sem nada, é eu e você. Aquele que está com a sua vergonha exposta, que está nu, é eu e você. Porque se Deus pegasse um telão aqui e mostrasse o que passou na minha mente na última semana, vocês iam ficar horrorizados, vocês iam sair correndo, vocês iam falar: que vergonhoso. E vice-versa também. Quem está com as vergonhas expostas é eu e você. E quem nos ama, quem cuida das nossas feridas, quem é capaz de morrer por nós naquela cruz, é o bom samaritano. Questão número 2. A parábola do bom samaritano nos dá um alvo de amor que nós precisamos buscar a cada dia. Embora sabendo que nunca alcançaremos a perfeição, mas a ética da parábola nós devemos buscar a cada dia. Embora não somos o bom samaritano, mas Jesus é o nosso alvo para acolher aqueles que estão excluídos e perdidos. Encerro o nosso tempo dizendo: a parábola é um ataque contra o orgulho humano. Gente, esquece essa ideia que nós somos bons. Esquece essa ideia que nós somos o bom samaritano. Se a nossa salvação dependesse do nosso amor demonstrado por Deus e pelo nosso próximo, nós estaríamos fora faz tempo. É o bom samaritano, ok? O próximo da parábola era alguém muito distante, santo e perfeito. Era o próximo que estava longe. Se nós não conseguimos nem mesmo amar o próximo que está próximo, imagine o próximo que está longe. Esse é o desafio. Para essa manhã eu queria chamar o Fabiano para estar orando e encerrando